Olá, boa tarde, meus irmãos, a paz do Senhor. Estou aqui, irmão, para trazer mais uma palavra que nós somos chamados, irmão, para viver para o Senhor. Por isso eu vou trazer essa palavra. Eu vou trazer a palavra, irmão, que se encontra em Mateus 16:24. Eu vou falar que nós temos que tomar a nossa cruz, irmão. Vou pegar rapidinho aqui, pegando várias Bíblias aqui, tá? Eu já orei, agora eu vou só passar o estudo. Diz aqui, Mateus, capítulo 16, o versículo 24, Mateus, capítulo 10, o versículo 37. E vai falar aqui, estou um pouco rouco ainda, o irmão sabe, né, irmão? Ó, quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perderá. E quem perder a sua vida por amor de mim, achará. Vou pegar aqui só. Aqui, irmão, está falando que nós temos que tomar a nossa cruz. Nós temos que tomar a nossa cruz. Nós temos que tomar a nossa cruz. Nós temos que tomar a nossa cruz, irmão. Rapidinho. Eu vou ler a nota aqui, tá? Diz aqui. Cristo nos chama para uma missão maior do que simplesmente desfrutar de conforto e tranquilidade nesta vida. O amor à família é um mandamento divino, mas até mesmo este amor pode ser usado em benefício próprio e como desculpa para não servir a Deus ou fazer a sua obra. Nós temos que amar mais a Deus do que a nossa família imediata, mãe, pai, né? Filho. Tomar nossa cruz e seguir Jesus significa estar disposto a identificar-se com Ele publicamente. Ou seja, não devemos nos envergonhar do Evangelho. Não vergonha do Evangelho, não, irmão. Não se vergonha, não vergonha de pregar o Evangelho, de dizer que os pecadores devem se arrepender da roupa de prostituta, se arrepender da fornicação, das bebedeiras. Primeiro você não se comunica com os ímpios das trevas, depois você diz que deve se arrepender. Se arrepende dos adultérios, da prostituição, da fornicação, do roubo, do furto, da prostituição, da lascívia, da luxúria. Caso contrário, você é condenado ao lago de fogo, né? Se não se vergonha do Evangelho, porque o mundo se vergonha do Evangelho, né? O mundo se vergonha do Evangelho. Mas para nós os crentes, você sabe, para nós os crentes, fornicação, bebedeira, roupa de prostituta, lascívia, para nós o que isso aqui é lixo. Para nós é lixo. Certo? Ó, roupas sensuais, lascívia, fornicação, é os valores do mundo, né? O que o mundo valoriza, né? O mundo valoriza o quê? Fornicação, bebedeira, lascívia, luxúria, roupas sensuais. Para nós os crentes, isso é lixo. Glória a Deus. Vamos lá. Tomar a nossa cruz e seguir Jesus significa estar disposto a identificar-se com Ele publicamente, respeitar oposições, sofrimento e até a morte por amor ao nome dEle. Isso é tomar a cruz. Então eu vou agora lá para... Vamos lá, o estudo longo, então não vou enrolar, tá? Ó, Mateus 16, o 24 em diante. Glória a Deus. Rapidinho aqui. Ó, então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perderá. E quem perder a sua vida por amor de mim, achará. É um paradoxo, né? Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Que adianta você ganhar todo o prazer desse mundo, o poder, as riquezas desse mundo, todo o dinheiro desse mundo, o poder, as riquezas,
ter sucesso e perder a sua alma. Que adianta? Que adianta você ter o dinheiro todo desse mundo, o prazer todo desse mundo, o poder desse mundo, mas perder a sua alma, né? Que adianta? Não adianta nada. A gente está falando aqui, veja bem, é o 24, o 24, 16 do 24, 24. Então Jesus disse aos discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perderá. E quem perder a sua vida por amor de mim, acha lá. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma, ou quedará ao homem em recompensa sua alma. Vou ler a nota aqui. Quando Jesus usou a imagem de seus discípulos carregando uma cruz e seguindo-a, estes entenderam o que ele queria dizer. A crucificação era um método romano muito usado nas execuções. Os condenados deveriam carregar sua cruz pelas ruas até o local designado para a execução. Acompanhar Jesus, portanto, sempre significou um compromisso com risco de morte, sem a possibilidade de voltar atrás. Mateus 10, 39, eu já li lá. Então entende, irmão? Era com os condenados, tinha a trave, era condenado, roubo, né? Obrigava a carregar a trave até o local de execução. Aí tinha lá, tinha outra viga lá. Aí estava escrito lá a condenação dele, que se rebelou contra Roma, que era pecado, o crime de sentença grave. Então, muito triste isso aqui, ó. Quando Jesus usou a imagem de seus discípulos carregando uma cruz e seguindo, estes entenderam o que ele queria dizer. A crucificação era um método romano muito usado nas execuções. Os condenados deveriam carregar sua cruz pelas ruas até o local designado para a execução. Acompanhar Jesus, portanto, sempre significou um compromisso com risco de morte, sem a possibilidade de voltar atrás. Agora aqui o versículo 25. A possibilidade de perder a vida era tão real para o discípulo como para Jesus. No entanto, a missão de ser um discípulo de Jesus implica compromisso, dedicar toda a nossa obediência como garantia. Dedicar toda a nossa existência como garantia para servi-lo. Ao tentarmos proteger nossa vida, ao tentar proteger nossa vida física da morte, da dor ou dos desconfortos, podemos nos arriscar. Veja bem, tá aqui, vou ler aqui, dedicar toda a nossa existência como garantia para servi-lo. Ao tentarmos proteger nossa vida física da morte, da dor ou dos desconfortos, podemos nos arriscar a perder a vida eterna. Se fugirmos da dor que Deus nos pede para suportar, morreremos espiritualmente e emocionalmente. A vida sofrerá uma mudança e perderemos a noção de nosso propósito. Entretanto, ao dedicarmos nossa vida a servir a Cristo, descobriremos seu verdadeiro significado e propósito. Nosso propósito, meu irmão, de viver para Cristo. Glória a Deus. Aqui Mateus, Mateus, tem dois lugares Mateus. Agora pegar Marcos, capítulo 8, versículo 34. Chamando assim a multidão com os seus discípulos, disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perderá. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Pois que aproveita o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Ou que daria o homem pelo resgate da sua alma?
Portanto, qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se orgulhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se orgulhar dele, quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos. Geração adúltera e pecadores, que é adúltera espiritual. Adúlteras, não sabeis que a amizade é inimizade com Deus? Qualquer um que se consiste amigo do mundo se faz inimigo de Deus. Os romanos, o principal público de Marcos, sabiam o que significava carregar uma cruz sobre os ombros. A morte na cruz era uma forma de execução usada pelos humanos para os criminosos mais perigosos. O prisioneiro carregava um madeiro até o local da execução. Isso significa submissão ao poder de Roma. Jesus usou a imagem da cruz sendo carregada para ilustrar a suprema submissão exigida de seus seguidores. O Senhor não se opõe ao prazer, nem nos recomenda procurar dor. Carregar a cruz diz respeito ao esforço heróico necessário para seguir a Jesus em todos os momentos, fazendo a vontade dele, em meio às dificuldades do presente e quando o futuro parecer um pouco promissor. Devemos estar dispostos a dar nossa vida pela pregação das boas novas, não porque nossa existência seja inútil, mas porque nada, nem mesmo a vida, pode ser comparada ao que receberemos por estarem com Cristo. Jesus deseja que escolhemos segui-lo, e não que levemos uma vida de pecado ou autossatisfação, egoísmo, egocentrismo, autossuficiente. Ele deseja que deixemos de procurar controlar nosso destino para que ele nos guie. Isso é muito razoável, porque como Criador, Cristo conhece melhor do que nós o que significa uma verdadeira vida. Ele pede submissão, não que venhamos anular nossa vontade, mas que esta esteja sujeita a ele. Quem quiser ver a mim, nega a si mesmo, tome a sua cruz, é nós entregar, não é a nossa vontade, mas a gente entregar a nossa vontade para Cristo. Nossa vontade pertence a Cristo. E o que sabe que é melhor para a gente, né? Mas se tiver criança, pega o exemplo da criança. Você tem seu filho pequeno, a criança, por exemplo, vou dar um exemplo, tá? Tem lá, a mãe prepara a refeição, né? Prepara a refeição, o arroz, o feijão, a carne, a salada, os legumes, né? As hortaliças, para a criança comer, alimento nutritivo, né? Carboidratos, sais minerais, proteínas. E tem a sobremesa, o docinho, né? Doce, tem o doce. Só que a criança, ela quer comer o doce antes do almoço, antes da janta, a refeição nutritiva, que tem o carboidrato, tem a proteína, tem os sais minerais, tem as vitaminas, né? E a criança comeu o doce, mas se ela comer o doce antes do almoço, vai tirar a fome da criança e não vai ter os nutrientes necessários. Daí a mãe falou para aquele filho: primeiro come o arroz, o feijão, a salada, os legumes, a carne, as proteínas, depois você pode comer a sobremesa. Mas a criança quer sobremesa. Então, você está entendendo? O nosso Pai Celestial sabe o que é melhor para nós. O nosso homem natural quer o quê? Quer a fornicação, quer o sexo antes do casamento. Só que o sexo foi criado para o contexto do casamento. Então o jovem que é solteiro, tanto o rapaz como a moça, tem que esperar para ter relação sexual após o casamento, como está escrito em Gênesis 2:4. Portanto, deixa o homem, seu pai e sua mãe, isso não, sua mulher, e os dois formam carne. São os princípios pré-estabelecidos por Deus. Então, quando a pessoa ela desobedece desobedece os princípios pré-estabelecidos por Deus, ela está cometendo uma imoralidade sexual. Ela está sendo impura. E os imorais vão ficar de fora. Os impuros. Então vai ficar fora. Porque Deus é santo.
Entendeu? Deus sabe o que é melhor pra gente. Então essas moças que praticam a fornicação, que é o sexo pré-marital, sexo antes do casamento, os rapazes também praticam o sexo pré-marital, inclusive crentes, né? Os crentes que estão acompanhando o mundanismo, e o mundanismo tem restrições morais, né? Eles são imorais, né? Agora a igreja está acompanhando o mundanismo, a normalidade. Os crentes estão fazendo sexo antes do casamento, os jovens. Então, quer dizer, só que isso aí dá muito problema, problemas emocionais, e vai atrapalhar futuramente no casamento. Então, eles desobedecem, não tem um casamento feliz, vai ter traição. Então, quando você confia em Deus, você vai ser feliz, né? Então, confie, tem as suas vontades para Deus. Deus sabe o que é melhor para nós. Vamos lá, irmão. Glória a Deus. Vou continuar isso daqui. O 35 agora, anota, tá? Devemos estar dispostos a dar nossa vida pela pregação das boas novas, não porque nossa existência seja inútil. Isso aqui eu já li, né, irmão? O 36 e 37. Muitas pessoas gastam toda a sua energia à procura de prazeres. Entretanto, Jesus disse que a vida mundana, baseada em riquezas, posição e poder, não tem valor algum. Tudo que você tiver na terra é apenas temporário e não pode ser trocado por sua alma. Se você se esforça para obter o que deseja, poderá até ter uma vida prazerosa, mas no fim descobrirá que ela é vazia. Será que está disposto a valorizar mais a atitude de buscar a Deus do que os seus objetivos egoístas? Siga Jesus e compreenderá o que significa ver uma abundância no presente e receber a vida eterna. Jesus constantemente inverte a perspectiva que a maioria tem sobre a vida. Ao falar sobre o presente e o futuro, discorre sobre a salvação e perdição, apresentando-nos uma escolha. Podemos rejeitá-la agora e sermos rejeitados por ele. Tá vendo? Jesus constantemente inverte a perspectiva que a maioria tem sobre a vida. Ao falar sobre o presente e o futuro, discorre sobre a salvação e perdição, apresentando-nos uma escolha. Podemos rejeitá-lo, Jesus, podemos rejeitá-lo agora e sermos rejeitados por ele em sua segunda vida. Então nós podemos rejeitar Jesus agora e ser rejeitados por ele na sua segunda vida. Ou podemos aceitá-lo agora e sermos aceitos por ele naquela ocasião, na segunda vinda. Rejeitar o Cristo pode ajudar-nos a fugir da vergonha por algum tempo. Então, você rejeitar Cristo pode ajudar você a fugir da vergonha por algum tempo. Porque aqui, vergonha por que tempo? Porque o mundo é a maioria, né? E os crentes é a minoria. Então, quer dizer, você rejeitando a Cristo, você vai ser aceito pelo mundanismo, né? Pelas pessoas do mundanismo, quando você rejeita Cristo. Mas quando você confessa a Cristo, você é rejeitado pelo mundo, porque os valores são opostos. A mulher do mundo gosta de roupa de prostituta, roupa lascívia, gosta de short apertado, para derrar seu glúteo, gosta bem aberto para o seio, mostrando os seios, ela gosta de sensualizar o corpo dela, a mulher do mundo. Esses são os valores mundanos. E os homens também defendem essas práticas, os mundanos, né? Eles gostam de... para nós é lixo. Então, são os valores opostos. E para nós, que é santo em o rosto, eles falam que é lixo. Tá? Então, são valores opostos. Então, se você rejeita Cristo, você tem, você não sofre a vergonha. Mas se você confessa a Cristo, o mundo te persegue. É esse sentido. Mas vale a pena, irmão, você tem que confiar em Deus. É Deus que você tem que agradar, não o mundo. Né? Que está falando com isso tudo, né? Quem quiser ver após mim, nega a si mesmo, tome seu curso diariamente e siga-me, né? Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, ou que dá o homem em troca da sua alma, né? Glória a Deus. Isso não discute com o mundo isso aqui não, viu, irmão? Não tá crente, pelo amor de Deus, não discute com o mundo não. Não tem de nada isso aqui. Eu não pego tempo com o mundo não. Tô farto de ouvir mundano. Esse homem natural nem compreende as coisas do Espírito, porque parece loucura, né? Você vai conversar com uma pessoa que isso aqui é loucura. Jesus constantemente
inverte a perspectiva. Isso aqui eu já li, vamos lá. Eu tenho outro estudo aqui para passar. Glória a Deus. Agora eu vou para Lucas, tá? Glória a Deus. Lucas capítulo 9. Glória a Deus. Lucas 9 e o versículo 23. Vai falar aqui. Louvado seja o nome, ó. Ele dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perderá. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, salvará. Porque que aproveita o homem granjear o mundo todo, se perdendo-se ou prejudicando a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se livrar, dele se livrará o Filho do Homem, quando vier na sua glória, se vier na sua glória, no Pai e dos santos anjos. Vou ler aqui, ó. Os cristãos seguem o seu Senhor, imitam o seu modo de vida e obedecem suas ordens. Tomar a cruz significa levar o instrumento de execução até o lugar da crucificação. Muitos galileus haviam sido mortos deste modo pelos humanos, aplicando aos discípulos. Levar a cruz significa identificar-se completamente com a mensagem de Cristo, mesmo que isto implicasse a morte. Devemos negar o desejo egoísta de usar nosso tempo e dinheiro como nos apraz e que devemos negar o desejo egoísta de usar nosso tempo e dinheiro como apraz e de escolher uma direção na vida sem levar em conta a vontade de Cristo. Seguir a Cristo nessa vida pode ser caro, mas no final a dor e o esforço serão amplamente recompensados. As pessoas estão dispostas a pagar um alto preço por algo que estimam. É surpreendente que Jesus exigia a mesma disposição de seus seguidores. Há pelo menos 3 condições que devem ser entendidas pelas pessoas que querem seguir Jesus. Devemos estar dispostos a negar a nós mesmos e tomar a nossa cruz e a segui-lo. Se fizermos menos do que isso, demonstramos que não há comprometimento sincero com Jesus, apenas superficial. Se esta vida for a mais importante para você, certamente estará disposto a fazer tudo o que puder para protegê-la. Não desejará fazer algo que possa colocar em perigo a sua segurança, sua saúde ou seu conforto. Em contraste, se seguir a Jesus for o mais importante, você poderá ir a lugares inseguros, insalubres e incômodos. Poderá correr o risco de vida, mas não temerá por saber que Jesus o ressuscitará para a vida eterna. Nada no plano material pode compensar a perda da vida eterna. O discípulo de Jesus não deve usar a vida terrena para seu prazer, deve servir a Deus e às outras pessoas. Glória a Deus. O público grego de Lucas considerava difícil entender um Deus que pudesse morrer. Da mesma maneira que o público judeu de Jesus ficaria perplexo por causa do Messias que se deixou capturar. Gentios e judeus teriam vergonha de Jesus se não vissem a morte dele como acontecimento passado, não soubessem de sua ressurreição gloriosa e não considerassem a sua segunda vinda. Contudo, sabendo de tudo isso, podem ver Jesus não como perdedor, mas como o Senhor do universo, que por meio da sua morte trouxe oportunidade de salvação a todas as pessoas. Glória a Deus. Quando Jesus disse que alguém não morreria sem ver, então veja bem,
Se Jesus não morresse, ninguém se salva, irmão. Então Jesus veio o quê? Para fazer expiação do nosso pecado, a salvação. Porque Deus amou de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, o único, para que todo que nele cresce, para que todo que nele crê, não morra, mas tenha a vida eterna. Então percebe, então Jesus veio para fazer expiação do nosso pecado. Então você se une a Cristo, você é salvo, porque é perfeito. Então o Deus Pai olha para a justiça de Deus imputada em nós e não imputa a condenação. Então se não mostra o nosso pecado, ninguém se salva, porque todos pecaram e destruíram a Deus. Romanos 33, então ninguém sabe, porque ajuda o próximo, que dá cesta básica. Isso é trapo de imundícia, para todos. Então a única maneira de ser salvo é pelo sangue de Cristo, faz expiação. Ele faz expiação com os pecados. Não é, irmão? Faz expiação. O sangue de Jesus, se andava na luz, como ele não está, temos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica do pecado. Então, assim, é só Jesus que nos purifica. Glória a Deus, porque ele cumpriu tudo aí e ele é sem pecado. Perfeito. E a prova que é perfeito, que é salvo, que ele ressuscitou. Então valeu o sacrifício, né? É o cordeiro, que é o cordeiro que tira o pecado do mundo. Então, glória a Deus. Então tinha que morrer, derramar o sangue para nos salvar, né? Cumprir a missão. Glória a Deus, se for fiel. Só o Senhor é Deus, né, irmão? Glória a Deus. Agora eu vou mostrar aqui para os irmãos aqui. Lucas 14, glória a Deus. Lucas 14 e o 25, tá? Vamos lá, 14 e 25. Vou mostrar para os irmãos. Diz aqui, ó, o 25. Ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se, disse-lhe: se alguém vir a mim e não aborrecer a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vir após mim, não pode ser meu discípulo. Você vê, né, irmão? Ó, o público de Jesus estava bem ciente do significado da expressão tomar a própria cruz. Quando os romanos conduziam um criminoso ao local de execução, este era forçado a carregar a cruz em que morreria. Isto demonstrava sua submissão a Roma e advertia os observadores que seria melhor que se submetessem também. Mas Jesus usou esta ilustração para ensinar as multidões a pensarem em seu entusiasmo por ele. Encorajou aqueles que eram superficiais a aprofundarem-se ou desistirem. Seguir a Cristo significa a submissão total a Ele. Em alguns casos, esta submissão conduz à morte. Percebe, irmão? Você pode ver que Jesus não tem um compromisso responsável, um compromisso super irresponsável, né? Se você amar seu pai, sua mãe, ou sua própria vida, mais do que ele, você não é digno dele. Jesus não queria um compromisso negligente. Então, ele viu a multidão seguindo ele pegou e falou assim, eu li isso aqui, não foi? Eu li aqui o versículo 25. Olha, ia com ele uma grande multidão, e voltando, você disse: se alguém der a mim, não vai ser seu pai, sua mãe, sua mulher, e a própria vida, ele vai falando aqui, é porque Jesus não quer um compromisso irresponsável, né? Superficial. Você tem que dispor da própria vida nessa caminhada, irmão. Vamos lá, o 17, bastante que eu vou falar. O 32, glória a Deus, 32. Vai falar da mulher de Ló, quer ver, ó? Aqui, ó, 32. Lembrai-vos da mulher de Ló: qualquer que procurar salvar a sua vida, perderá. E qualquer que perderá, salvará. É um paradoxo, né? Você perde a sua vida. Você perde a sua vida quando você ama ela, né? Quando você rejeita, você entrega a sua vida para Jesus, você ganha. Você salva a sua vida quando você perde ela. E quando você perde a sua vida, quando você deixa ela para esse mundo. Aqui, ó, o 32, vai falar aqui, ó: Jesus nos advertiu contra a falsa segurança. Devemos abandonar os valores e as ligações com este mundo, a fim de estarmos prontos para o retorno de Cristo, que acontecerá de repente. Quando ele vier, não haverá uma segunda chance. Os fiéis serão tomados para estar com ele para sempre. Os demais serão deixados para trás. Então, nós temos que deixar a segurança desse mundo, trazer esse mundo, irmão.
Eu não quero saber do copo do mundo, se nem o copo do mundo quer saber não, meu tempo é só para Jesus, irmão. Glória a Deus, só o Senhor a Deus. Aqui eu li aqui o 17. Agora, irmão, eu vou lá para Lucas, né? Eu vou para João 12, glória a Deus. João 12, o 25. Isso aqui, ó. Glória a Deus. Ó, essa mensagem da cruz aqui, irmão, está nos 4 evangelhos, viu? A mensagem da cruz está nos 4 evangelhos. Glória a Deus. E em Mateus, está 2 vezes. Mateus 10, 37. E também Mateus 16, o 24, até o 27. E no Lucas também está em 2, está em 3 partes, né? Está aqui, Lucas 9, versículo 23, até o 26, até o 27. E tem Lucas capítulo 14, que eu li aqui, né, irmão, do versículo 25. E Lucas capítulo 17, aí o versículo 25, 3 vezes em Lucas. E Marcos está em 9, Marcos capítulo 8, versículo 34. E também tem João capítulo 12, está nos 4 evangelhos, irmão. A cruz aí, a cruz, irmão. Vamos lá. Ó, 25. Glória a Deus. Deixa eu pegar o 25 aqui. 25. Vamos lá, 25. Deixa eu achar aqui. 25. A letra pequenininha, vou achar. Glória a Deus. 25. 25. Cadê? 25. Aqui, ó, quem ama a sua vida, perderá, e quem neste mundo aborrece a sua vida, guarda lá para a vida eterna. Olha isso aqui, que belo, 25, ó. Devemos estar tão comprometidos em viver para Cristo, a ponto de abandonar a nossa própria vida. Isso não significa que devemos desejar morrer, ou ser indiferente, ou destrutivos para com a vida que Deus nos deu. Mas é necessário estarmos prontos para morrer, se for necessário, a fim de glorificarmos a Cristo. Precisamos rejeitar o nosso egoísmo, deixando de lado nosso esforço em obter vantagem, segurança e prazer, para servirmos a Deus de uma forma amorosa e livre. Abramos mão de controle da nossa vida, transferindo para Cristo, que traz vida eterna e segurança. Então abramos a mão da nossa vida e transferindo para Cristo. Então eu abri mão da minha vida, né, do meu livre-arbítrio, para entregar para Cristo. Porque eu não tenho livre-arbítrio não, irmão. Eu entreguei o meu livre-arbítrio para Cristo, não tenho livre-arbítrio não. Eu abri mão da minha vida e entreguei para Cristo, para Deus controlar essa em nossa vida. Então nós não levamos o mundo se apoia no poder dele, nós não. Quem controla nossa vida é Cristo, não. Olha a Deus. Aqui eu li aqui, irmão, vamos lá. Eu vi várias passagens aqui, não foi, irmão? Olha a Deus. Ó, eu vou pegar outra Bíblia agora, só o Senhor é Deus. É bom isso daqui, né, irmão? Da cruz, né? É igual do da cruz. Glória a Deus, igual da cruz. Vamos lá, outra Bíblia agora. Só o Senhor é Deus, né, irmão? Vou para a Bíblia aqui, eu li a aplicação pessoal, agora a NA novamente atualizada. Só o Senhor é Deus, ó. Que ama o seu pai ou a sua mãe? Mentiu só, irmão. Só o Senhor é Deus. Então, eu passo o estudo em 4 Bíblias, e aí vai ficar muito interessante. Vai ficar muito interessante por quê? Porque são diferentes, né? Vamos lá. Quem ama o seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perderá. E quem perde a sua vida por minha causa, esse achará. Glória a Deus, ó. Vamos para os irmãos aqui, ó. Aqui, quer ver, ó. Tomar a sua cruz. A crucificação é uma metáfora chocante para o discípulo. Um discípulo deve negar-se a si mesmo, morrer para a sua vontade própria, tomar sua cruz, abraçar a vontade de Deus, custe o que custar, e seguir a Cristo. Tá vendo? Glória a Deus. Isso aqui pro ímpio, pro mundão, isso aqui é loucura, sabia? Para nós não, para nós é o poder de Deus. Vamos lá. Glória a Deus. Eu li aqui Mateus, agora tem um Mateus 16. Glória a Deus. E o 24. Ó, tome a sua cruz. Então Jesus disse aos seus discípulos:
Se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perderá a vida por minha causa, esse achará. De que adiantará uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que dará uma pessoa em troca de sua alma? Vou ler a nota aqui. Aqui, cada um deles introduzido pela conjunção grega gar, porque fornecem 3 razões relacionadas ao motivo porque um discípulo precisa renunciar à vida terrena e tomar a cruz. Então tem 3 aqui, eu até anotei, quer ver? Ó? Os 3 sabe o que é? Esse aqui, ó. Quem quer salvar a sua vida, ganhar o mundo inteiro, né? E vou ler aqui. Vamos lá. Por quê? Ganhar aqui. Fornece 3 razões relacionadas ao motivo porque um discípulo precisa renunciar à sua vida terrena e tomar a sua cruz. Quem quiser salvar a sua vida, a pessoa que rejeita a vontade de Deus e busca, em vez desta, a sua própria vontade para a vida, acaba perdendo eternamente todo o bem terreno que está tentando proteger. Ganhar o mundo inteiro, conseguir todo o dinheiro, conseguir todo o dinheiro, ganhar o mundo inteiro, o que é? Conseguir todo o dinheiro do mundo. Veja bem, é Jesus que está falando isso aqui, viu? Não todo está falando isso aqui, não, é Jesus que está falando isso aqui. Ganhar o mundo inteiro, conseguir todo o dinheiro, prazer, todo o dinheiro do mundo, todo o prazer do mundo e poder do mundo, poder deste mundo não traz nenhum benefício permanente se a pessoa perder a sua alma, tá vendo? Então a pessoa pode ter todo o dinheiro desse mundo, ter todo o prazer desse mundo, ter todo o poder desse mundo, mas se perder a alma, não é permanente, é sem valor. Agora Deus, aqui esse mundo, aqui deste mundo não traz nenhum benefício permanente se a pessoa perder a sua alma para a morte espiritual e separação de Deus. Tá vendo? Para a morte espiritual e separação de Deus. Vamos lá, Filipenses 3, 7, 8. Olha a Deus, tá vendo, irmão? Vou devagarzinho a notinha aqui, rapidinho, aqui, quem quiser salvar a sua vida, a pessoa que rejeita a vontade de Deus e busca, em vez desta, a sua própria vontade para ganhar a vida, acaba perdendo eternamente todo o bem terreno que está tentando proteger. Ganhar o mundo inteiro, conseguir todo o dinheiro, prazer e poder deste mundo, não traz nenhum benefício permanente se a pessoa perder a sua alma para a morte espiritual e separação eterna, e separação de Deus. Filipenses 3, 7, 9, vamos lá. Glória a Deus, Filipenses 3, 7, 9, vai rapidinho. Glória a Deus, Filipenses 3, 7, 9. Paulo, irmão, é lixo, o mundo é lixo. E aí, glória a Deus. Mas o que era para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo, né? Para ganhar Cristo. Então nós consideramos como lixo a fornicação, a bebedeira, as farras, para ganhar Cristo. Nós consideramos isso lixo para ganhar Cristo, para estar unido com Cristo, irmão. Glória a Deus. Esse achado nele, não tendo justiça própria, que é procede da lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé. É porque ninguém salva por obediência à lei. Eu posso ser extremamente zeloso, mas como todos pecaram, então ninguém é salvo, porque todos mundo pecaram. É unido com Cristo que nós temos a salvação. Então ele considerou lixo, né? O que ele achava importante é que a lei, a observância da lei, queria ser salvo pela lei. É como lixo esse daí, né? Que ele se orgulhava, né? Vamos lá, só pegar aqui para os irmãos aqui, essa nota, rapidinho. Glória a Deus, aqui, lucro e perda. A contabilidade de Paulo, porém, mudou completamente o que ia para a coluna do lucro. Seu poder, prestígio e obediência agora vai para a coluna de perda. Da mesma forma, o Messias crucificado, que ele havia assumido que deveria ser uma perda, agora é visto como lucro principal. O linguajar de perda e ganhos provavelmente é uma alusão ao ensino de Jesus, Mateus 16, 26. Olha que eu li lá.
ser achado nele. Significa estar espiritualmente unido a Cristo e, portanto, não ser considerado culpado diante de Deus. O juiz divino, Paulo, havia confiado em uma justiça própria, baseada na obediência à lei, em vez da postura correta diante de Deus, que é baseada na fé. Deus atribui o registro de toda a vida de perfeita obediência de Cristo à pessoa que confia nele para a sua salvação. Ou seja, ele olha para a obediência de Cristo como pertencente àquela pessoa. Por isso, essa pessoa se põe diante de Deus de Deus não como culpada, mas como justa. Essa é a base sobre a qual a justificação somente pela fé é considerada justa aos olhos de Deus, como explicado em Romanos 10, 1, 8. A justiça não pode vir da lei, porque todos os seres humanos pecam. E, portanto, ser justo diante de Deus, o juiz, só é possível mediante a fé em Jesus Cristo, que é a justiça do crente diante de Deus. Tá vendo, irmão? Glória a Deus. É somente a justiça de Deus que salva, irmão. Está lá em Romanos 5, essa é a justiça de Deus que salva. Nossa justiça para Deus aqui é trato de imundícia, irmão. Nossa justiça para Deus é trato de imundícia. É o plano da administração da mulher. Está lá em Isaías 43, Isaías que fala. Nossa justiça é cuidar de imundícia, irmão. É a justiça de Cristo que nos salva. Tá vendo? E a Paulo considerou que você conseguir ser salvo por observação da lei, por obedecer a lei, era lixo para ele. Glória a Deus. Ó, vamos lá. Tem coisa para falar aqui, né, irmão? Vamos lá. Eu li aqui, foi o Marcos, né, que falta agora, né? Vamos lá. É do Marcos, né, irmão? Acho que foi o Marcos mesmo. Deixa eu ver aqui se foi o Marcos. Vamos lá. Falta o Marcos, né? Vamos lá. Marcos. Eu li o Mateus. Vamos ver se eu li o Mateus aqui. Falta o Mateus. Deixa eu ler o Mateus. Não tem o Mateus não. O filho do homem. Não, falta o Marcos agora. Glória a Deus. Marcos capítulo 8, 34. Diz aqui. Então, convocando a multidão, e juntamente os seus discípulos, Jesus lhe disse: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perderá a vida por minha causa e por causa do Evangelho, esse a salvará. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria uma pessoa em troca de sua alma? Pois quem nesta geração adúltera e pecadora se livrar de mim e das minhas palavras, também o filho do homem se livrar dele quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos. Tá vendo? Não me vergonhe do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação. Primeiro judeu, depois grego. Romanos 1:16, né? Vamos lá. Eu não me vergonho não, eu sei que a Bíblia aí, eu falo mesmo. Se chama por onde eu falo. Eu falo mesmo, não me vergonho não. Né? Vamos lá, deixa eu mostrar para os irmãos aqui. Porque os tímidos covardes, não vai entrar nesse não, viu? Dá lá, tem vergonha de jogar. Quando eu falo os tímidos que vai ser lançado no lago de fogo, está lá em Apocalipse 21, versículo 8, é aquele que tem vergonha de Jesus. Tem vergonha de Jesus, tem vergonha de confessar. Pedro, se tiver vergonha, ficou com medo, né? Um certo momento, né? Vamos lá, irmão, aqui, ó, rapidinho, tem que falar, tem muita coisa. 34. Após a primeira grande predição de sua morte e ressurreição, Jesus instrui no discipulado a todo aquele que quer vir após mim. O objetivo de negar a si mesmo, conforme 14 e 30, 31 e 14, Marcos 14, 30 e 31, esse dois está falando de Pedro ali, tá? Esse versículo aqui, Marcos 14, o versículo 30, até o 31, e tem o versículo 72, aí fala que Jesus falou que Pedro ia negar Jesus. Vou ter isso aqui, tá? Vamos lá, ó, quer ver? Só vou ler isso aqui para eu me entender. Tá falando aqui, não foi que eu li para os irmãos, ó. Quer vir após mim, o objetivo de negar a si mesmo, o objetivo de negar a si mesmo, vê? A pedir aqui, ó, 14, Marcos 14, vai cair aqui, mas tudo bem. 14, o 14, o 30 e o 31, só vou mostrar para os irmãos, que Pedro negou, né, irmão, ó. Aqui, ó, 30, 31. Aqui, ó. Mas Jesus lhe disse, vamos para Pedro: em verdade lhe digo que hoje, nesta noite, antes o galo cante 2 vezes, você me negará 3 vezes.
Mas Pedro insistia com mais veemência: ainda que me seja necessário morrer com o Senhor, de modo nenhum o negarei. E todos diziam a mesma coisa. Negou, irmão. 72. E no mesmo instante o galo cantou pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe tinha dito: antes que o galo cante 2 vezes, você me negará 3 vezes. E caindo de si, começou a chorar, chorou amargamente. Vamos lá, glória a Deus. Tá vendo, irmão? Vamos lá. Ó, tomar a cruz não é uma auto-humilhação patológica, nem um complexo de mártir. E sim estar livre para seguir o Messias. O capítulo 1, versículo 18, capítulo 2, versículo 13. Negar a si mesmo significa abrir mão de governar a si próprio, como está no Salmo 49, 6, 8. Quer ver? Abrir mão. Então, seguir aqui é abrir mão de governar a si mesmo. Então, você não governa a sua vida. Quem governa a sua vida é Jesus. Não, glória a Deus. Você não se apoia no seu próprio entendimento. Você não é Deus a si mesmo. Quem governa a sua vida é Jesus. Quem manda na sua vida é Jesus. Quem dá as ordens na sua vida é Jesus. Você perde o seu livre-arbítrio. Tá? Jesus governa a sua vida. Né? O mundo não. O mundo é ele que governa a vida deles, né? Mateus, Salmo 49, 6, aqui ó. Vou pegar até o 5 aqui ó. Por que temerei nos dias maus, quando me secar a iniquidade? Por que temerei nos dias maus, quando me secar a iniquidade dos que me perseguem? Agora o versículo 6. Dos que confiam nos seus bens, estigolindo na sua muita riqueza. Ao irmão, verdadeiramente, ninguém o pode remir, nem pagar por ele a Deus o seu resgate, pois a redenção da alma deles é caríssima. Esse será atentiva para sempre. Tá vendo? Vamos lá, pedindo glória a Deus. Continuando aqui agora. Aqui, então, negar a si mesmo significa abrir mão de governar a si próprio e substituir isso pela obediência à dependência do Messias. A declaração paradoxal de Jesus exige 2 sentidos diferentes para a palavra vida. Quem vive uma vida egocêntrica, focada neste mundo, isto é, quiser salvar a sua vida, não achará a vida eterna com Deus, a perderá. Quem renuncia à sua egocêntrica vida de rebelião contra Deus, perde a vida por causa de Cristo e do Evangelho, achará eterna comunhão com Deus, a salvará. Tá vendo? Também o Filho do Homem, isso é um paradoxo, né? Agora, o Marcos, agora vamos para Lucas, vamos lá, glória a Deus. Lucas 9. Lucas 9, glória a Deus, Lucas 9, e o 23. Jesus diz a todos: se alguém quer vir após mim, nega a si mesmo, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou causar dano a si mesma? Pois quem se envergonhar de mim e das minhas palavras, desse lugar o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Então, mano, eu estou ministrando para crente, porque isso aqui para ímpio é loucura. Vamos lá. A vir após mim significa tomar-se um discípulo. Exige que um discípulo, primeiro, negue a si mesmo. Não simplesmente negar certas coisas, mas negar o controle pessoal de sua vida. 2. Tome a sua cruz, conforme 14:27, Mateus 10:38 e Marcos 8:34. Assumir o compromisso que leva à rejeição, possivelmente até mesmo à morte. Tá vendo? Assumir o compromisso que leva à rejeição e possivelmente até mesmo à morte. Então, quando nós negamos assim mesmo, nós somos rejeitados e leva até a morte. Glória a Deus. 3. Siga-me. Seguir o exemplo e possivelmente até mesmo a morte, né? Siga-me, né? O exemplo e o ensinamento de Jesus nos dias de Jesus é aqui. Siga-me, seguir o exemplo e o ensinamento de Jesus. Nos dias de Jesus, siga-me também significava juntar-se à companhia dos seus discípulos e viajavam junto com Jesus no ministério por toda a Palestina. Agora vamos lá. Não, tem mais coisa aqui. Quem quiser salvar quem perder, ganha até mesmo o mundo inteiro, é infinitamente menos valioso do que o destino eterno de uma pessoa para com Deus. Ser mulher de Jesus significa negar todo vínculo
Se envergonhar de Jesus significa negar todo o vínculo com ele. Conforme 22:54 aconteceu com Pedro. A pessoa e a mensagem de Jesus, de mim e das minhas palavras, são indivisíveis. Então, como você se vergonha da palavra, é como você se vergonha de Jesus. Isso aqui, ó, a palavra de Deus. A pessoa que se vergonha disso aqui da pregação, está vergonhando de Jesus. Tá vendo? Glória a Deus. Quando vier na sua glória, se refere à segunda vinda. Lucas enfatiza a glória de Jesus. É verdade, né? Então, que Jesus vai ser para essas pessoas que se vergonham dele. Agora tem o Marcos 14. Vamos rapidinho, glória a Deus. Marcos 14. Glória a Deus. Só o Senhor é Deus, irmão. É só o Senhor que é Deus. Glória a Deus. Só o Senhor é Deus. A gente não pode esquecer um Deus assim mesmo, não, irmão. Porque só o Senhor é Deus. Ó. Glória a Deus. Se apoia no próprio entendimento. Ser um Deus assim mesmo. Lá por fora. A perder a vida. Grande multidões acompanhavam Jesus. E ele voltando, ele disse: se alguém vier a mim e não me ama mais do que ama o seu pai ou sua mãe, e a sua mulher, ou seus filhos, ou seus irmãos, as suas irmãs, e até a própria vida, não pode ser meu discípulo. Eu vou ler, tá? Ó, se alguém vier a mim, aqueles que desejam ser discípulos de Cristo, precisam que, primeiro, amar a sua família menos do que ama a Cristo. Tomar a cruz e seguir a Cristo. Renunciar a tudo. Estas são formas complementares de descrever um comprometimento total. A primeira condição ao discipulado é aborrecer a pai, mãe, mulher, filhos, irmãos e irmãs e a própria vida. Tá vendo? A primeira condição aqui é aborrecer pai, mãe, irmão, filhos e a própria vida. Você tem que aborrecer. Glória a Deus. No sentido do quê? De amar menos a sua mãe, seu pai e a sua própria vida do que Jesus. Tá vendo? É a exigência de Jesus. Se você não faz isso, você não tem um compromisso via com ele. Glória a Deus, irmão. Vamos lá, tem um 17 aqui da mulher de Ló. Glória a Deus, a mulher de Ló foi chocar todo mundo. Vou mostrar para os irmãos aqui. Até os valores dela estão na Sodoma, né, irmão? Estou conjecturando. Não sabe. Lembre-se da mulher de Ló. Quem tentar preservar a sua vida, a perderá. E quem a perder, esse a salvará. Tá vendo? Ó, por isso aqui, ó. A mulher de Ló se virou para trás, olhando nostalgicamente para Sodoma. Assistiu o saudade do passado, né? Aqui assistiu a saudade assistiu a saudade da lavagem, né? Assistiu da lavagem. Se virou para trás, olhando nostalgicamente para Sodoma. Sua morte é um exemplo do juízo divino que sobrevém rapidamente àqueles que não obedecem sinceramente aos mandamentos do Senhor, tá bem? Glória a Deus. Então aqui, João Lucas, vamos lá. Agora tem também o João 12, vamos lá, o João 12. Rapidinho, irmão, glória a Deus, tá muito bom isso tudo. Só o Senhor é Deus. Oh, Senhor Deus. O resto é pobre, né, irmão? Ó, o 25, João 12 e 25. Vai falar aqui, ó. Assim, ó, tá escrito, ó. Quem ama a sua vida, perderá. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, irá preservá-la para a vida eterna. João 2,25, eu leio no alto aqui, ó. Aqui Jesus fala novamente em termos absolutos para enfatizar um ponto central. Ama a sua vida. Significa deleitar-se na sua vida deste mundo. Mais do que em Deus. Então você tem prazer mais nessa vida, nesse mundo, do que em Deus. Você tem mais prazer de Copa do Mundo do que na Bíblia. Você tem mais prazer de ficar na frente do futebol do que ler a Bíblia. É o deleite, né? Aqui, ó, vou ler isso aqui, é muito bonito isso aqui, ó. Aqui Jesus fala novamente em termos absolutos para enfatizar um ponto central. Ama a sua vida. Significa deleitar-se, ter prazer na vida deste mundo mais do que em Deus. E odeia a sua vida neste mundo significa, pelo contrário, pensa tão pouco em sua vida e tanto em Deus que está disposto a sacrificar tudo por Deus. Então a pessoa que se deleita em Deus, ele sacrifica a Copa do Mundo para ler a Bíblia. Então sacrifica assistir a Copa do Mundo para ler a Bíblia. Então ele tem prazer na Bíblia do que nos prazeres desse mundo. Vou ler isso aqui, muito importante, ó. Odeia a sua vida neste mundo significa, pelo contrário, pensa tão pouco em sua vida e tanto em Deus que está disposto a sacrificar tudo por Deus. Seguir a Cristo implica autossacrifício, mostrando de modo supremo na cruz. Esse mundo é lixo, mano. Copa do Mundo é lixo, prazer é lixo,
prazer desse mundo é lixo. E prazer para ele é a Bíblia, é orar, é ter comunhão com Cristo. Isso é tudo para o crente, né? Glória a Deus, irmão. Só o Senhor Deus, irmão. O resto é pó, né, irmão? O resto é pó. Glória a Deus. Só o Senhor é Deus, irmão. Bom, deixa Deus trabalhar. Né, irmão? Deixa Deus trabalhar. Glória a Deus. Vamos lá. Tá bom isso daqui, irmão. Vamos lá. Glória a Deus. Vamos lá. Agora eu vou pegar eu fui a minha nova medicina, agora tem que ter, não, foi um estudo de qualidade, irmão. Olha Deus, rapidinho, deixa Deus trabalhar. Mateus 10, o 37, eu já gravei os versículos já, meu irmão, só o Senhor Deus. Vamos lá, irmão, 10, 37, só o Senhor Deus. O 37, aqui ó. O que ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E o que ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E o que não toma a sua cruz e segue após mim, não é digno de mim. O que encontrar a sua vida, perderá. E o que perder a sua vida por minha causa, encontrará. Tá vendo? Glória a Deus. Aqui, ó. Tomar a cruz não se refere ao evangelismo. Em vez disso, Jesus diz respeito aqui à marcha da morte, que conduz à crucificação. O ponto é que os discípulos devem estar preparados para morrer literal e figurativamente como mártir e com Cristo. Tá vendo, irmão? Glória a Deus. Só o Senhor é Deus, né, irmão? Só o Senhor é Deus, né, irmão? Glória a Deus. Só o Senhor é Deus. Vamos lá. Agora vamos para Mateus 16. Louvado seja o nome do Senhor. Tem um estudo bom aqui da cruz. Eu gosto da cruz, irmão. Eu gosto da mesa da cruz. Eu gosto da mesa da cruz, irmão. Não gosto essas pregações assim. Toma a chave da casa própria. Toma o carro do zero, a chave do carro 0 km. A campanha do carro 0 km. A campanha da chave do carro 0 km. A campanha da chave do apartamento. A campanha do chave do carro, a campanha de ganhar salário, mas isso aí tá por fora. Eu gosto da mensagem da cruz, é isso que eu gosto. Glória a Deus. Só o Senhor Deus, mas teologia da prosperidade, isso é essa aí, tá viu? Vamos lá. A minha Bíblia apologética fala sobre isso, tem que ser feito. Rapidinho, irmão, 16. Só o Senhor Deus. O resto é pó. O 24. Glória a Deus. Aqui, ó, 24. Mas ele, brilhando, disse a Pedro, ao 24, irmão. Então disse Jesus ao seu discípulo: se algum homem quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perderá. E quem perder a sua vida por minha causa, achará. Pois que vantagem tem um homem em ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma? O que dará o homem em troca de sua alma? Está vendo? Glória a Deus, porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, então recompensará a cada um segundo as suas obras. Amém? Glória a Deus. Só o Senhor é Deus, meu irmão. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Ó, vamos lá. Isso aqui é muito importante, ó. No finalzinho aqui falou isso aqui, não foi, ó? O Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, então recompensará cada um segundo as suas obras. Então está escrito, 2 Coríntios 5:10. Glória a Deus, né, irmão? Ó, bate o nome do Senhor. Vou ler a outra primeiro, depois vou ler esse lá. Vou para lá. Vamos lá, ó. 24. Tome a sua cruz. Refere-se à marcha da morte do discípulo cristão, que é figuramente sentenciado à crucificação por causa de sua decisão de seguir a Cristo. O cristão deve estar preparado para dar sua vida por Jesus. Siga-me requer do discípulo que siga o exemplo de seu mestre, imitando o caráter e o comportamento de Jesus. Tá vendo? Ó, Pedro, diz a tradição que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Ele não achou digno de ser crucificado igual o mestre, então ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Ó, o discípulo lá teve morte terrível, só o João que viu até velhice, mas sofreu da de passo no mar. Tá vendo? Seguir aqui não é fácil, não é, irmão, é sofrimento. Glória a Deus. E esse teoria da prosperidade, ele para cá, se eu ver melhorar. O apóstolo Paulo era contrário. Quando ele foi para Jesus, ele era rico. Quando ele teve encontro com Jesus, ele ficou pobre. E foi perseguido, odiado. Ó,
Então aqui, ó, Jesus explicou, né? Agora, vamos lá, eu li o versículo 27, ó. Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, então recompensa cada um segundo as suas obras. Eu vou pegar aqui, depois eu vou para Marcos. Glória a Deus. 2 Coríntios 5:10, rapidinho, irmão, rapidinho. Não pode demorar muito, porque você vai estender muito o vídeo. Aí, né, irmão? Vamos lá. 5:10. Glória a Deus. Aqui, ó. Porque todos devemos comparecer diante do tribunal de Cristo, para que cada um possa receber as coisas feitas no seu corpo, segundo o que tiver feito, se é bom ou ruim. Tá vendo? Que é também no 3 também. 1 Coríntios 3, o 3, vamos rapidinho, glória a Deus. 3 e o 10. Aqui, ó. 3:10. Segundo a graça de Deus que me é dada, como sábio mestre de obras, ele pôs a fundação e outro edifica sobre ele. Mas cada homem fique atento como edifica sobre ele, porque nenhum homem pode pôr outro fundamento além do que já está posto, ou qual é Jesus Cristo. Agora, se um homem sobre este fundamento edificar de ouro, prata, pedras preciosas, madeira fina e restolho, a obra de cada homem se manifestará, pois o dia a declarar, porque esta será revelada pelo fogo, e o fogo provará o tipo da obra de cada homem. Obra que você fez primeiro do corpo. Se o que você fez tem valor, é ouro, feito em Deus, prata, feito em Jesus, pedra preciosa do Espírito Santo, ou se é madeira, fina e palha, né? Obras impuras. Glória a Deus. Vamos lá, irmão. Glória a Deus. Eu vou ler aqui o 16, vamos lá, agora tem o Marcos, vamos lá. Tem que correr, irmão, porque vamos lá, não vai estender. 9 e o 34. Grava aí na mente aí os versículos, irmão. Glória a Deus. Aqui, ó. Mas aqui Marcos 8, 34. 9 é o coisa. 8, 34. 34. Aqui, irmão, ele chamando assim a multidão com os seus discípulos, disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Negar-se a si mesmo é negar seu eu, né? Pega o seu eu, né? Você vive uma vida cristocêntrica, deixa de viver uma vida egocêntrica, autocêntrica. Agora você vive uma vida cristocêntrica. Cristo vai ser o centro da sua vida. Você tira o seu eu e Cristo fica no centro. Meu Deus, se quem quiser ver a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa e do evangelho, salva lá. Por quanto, que lucro tem um homem em ganhar o mundo inteiro se perder a sua própria alma? Ou quem dará o homem em troca de sua alma? Porquanto qualquer que entre esta geração adulta e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também ele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Vou ler aqui, ó, rapidinho, ó, 34. O tipo de Messias que Jesus era trazia consequências para quem desejasse ser um dos seus discípulos. O entendimento errôneo do messianato de Jesus leva a um entendimento equivocado de discipulado, né, que si mesmo. Só é visto aqui e nos paralelos, Mateus 16:4, Lucas 9:23. Expressão se refere à negação de interesse egocêntricos. A expressão se refere à negação de interesses egocêntricos. Tome uma cruz, reportado ao fato de que as vítimas da crucificação eram obrigadas a carregar a trave central até o lugar de sua execução. Você pode ver, irmão, que os filmes mostram a cruz completa, né? Só que o certo mesmo era que a outra trave estava lá. Ele carregava só uma só, assim nas costas, assim. E lá está o outro lá, para encaixar no outro que estava na frente lá. Meu Deus, ó, a palavra salvar, Pedro lá, mostra que Jesus não estava falando simplesmente da vida física, mas da essência da humanidade, a alma. Ou seja, a alma. Nós somos a alma, não. Essa aqui é a roupa da nossa alma, né? O corpo. Que você morre, essa veste, a roupa, né? O corpo vai apodrecer. O corpo vai apodrecer. E a alma que vai ter julgamento, né? Então, o corpo dele que vai morrer, o corpo dá prazer para ele, né? Esse corpo vai para a sepultura, vai lá apodrecer, vai feder, vai apodrecer, o bicho vai comer, né? E a alma dele vai para o inferno.
sofrer eternamente, ele é eterno, vai sofrer. E depois a alma dele vai ser tirada do inferno, lá depois do milênio, do trono branco, para ser lançado no lago de fogo enxofre, para ficar todo eterno. Aí vai fazer o quê? Vai ressuscitar o corpo dele, que apodreceu, vai ser um corpo eterno, indestrutível, mas depois ele vai ser deformado, e lá o bicho vai comer e nunca vai acabar, vai sofrer no corpo e na alma, no lago de fogo enxofre. O crente não, o crente é assim, aí ele morre, a alma dele vai direto para o paraíso, lá, o leite de Abraão. E o corpo dele apodrece, igual do ímpio. O bicho come, lá na lava lá, fede também, igual do ímpio. Só que depois, quando Cristo voltar, está lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do 16, o corpo dos nossos irmãos, os crentes, vai ser restaurado em glória. Vai ser restaurado em glória. E vai se unir a alma dele. Vai ter corpo glorioso, eterno, junto com a alma. Vai ter gozo tanto na alma como no corpo eterno, na glória. E nós que estivermos vindo até esse momento, vai ter o corpo transformado em glória. E aí vamos governando Cristo com corpos eternos, gloriosos, que não vai envelhecer, que vai ser eterno, né? E vai ter prazer tanto no corpo como na alma. E vai sofrer no corpo e na alma, no inferno, né? Glória a Deus. Só o Senhor é Deus, não. Vale a pena seguir Jesus, né? Vamos lá, irmão. Vamos isso aqui. Glória a Deus. Para salvar-se e perdê-la, mostram que Jesus não estava falando simplesmente da vida física, mas da essência da humanidade, a alma, né, irmão? O jeito certo de salvar a alma é perdê-la entregando a Jesus. Então, o jeito certo de salvar a alma é perder a sua alma entregando para Jesus. Pegue sua alma, amor, entrega para Jesus. Pegue sua alma. O jeito de salvar a sua alma é perder ela entregando para Jesus. Pegue sua alma e entrega para Jesus, irmão. Você que é ímpio aí, não, o ímpio, o meu irmão já entregou, né? O ímpio aí, ô meu irmão, então os ímpios que me acompanham, que nós confessou Jesus aí como Salvador, né? Pegue sua alma, entrega para Jesus, aí você ganha sua alma. Mas se você não perder entregando para Jesus, você vai perder ela. Tá vendo? Glória a Deus. Ó, eu já li, né? Vamos continuar. Não há nada que você possa dar em troca da alma. O dinheiro não pode comprá-la. As palavras de Jesus relembram, né? O Salmo 47 que já lá no finalzinho, né? Eu li lá, né? Vamos lá. Agora vamos lá, vamos para Lucas. Aqui Marcos ele fala para Roma, e aqui Lucas fala para os gregos. Vamos lá. E o Mateus fala para os judeus. Vamos lá, rapidinho, não. O Lucas 9, vamos lá. Lucas 9, rapidinho. 9, agora é o 23, né, irmão? Vamos fazer as coisas certas. 23. Glória a Deus. Vai falar aqui, ó, 23. Deixa o lugar certo aqui, irmão. 23, as letrinhas, né, irmão? Ó, e dizendo, o filho do homem, vamos lá. 23. Ele dizia a todos, se algum homem quiser vir após mim, essa é condição, viu, irmão? Isso aqui é a condição de Jesus. Se algum homem quiser vir após mim, quiser seguir Jesus, confessa a Jesus, é isso. Nega a si mesmo, diariamente, todo dia. Ele toma a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, ele está salvará. Pois que vantagem tem o homem em ganhar o mundo inteiro, se ele se perder ou destrói a si mesmo? Porquanto qualquer que se engana de mim e das minhas palavras, dele se engana o Filho do Homem, quando ele vier em sua glória, ele na de seu Pai e dos santos anjos. Tá vendo? Não. Olha Deus, ó. Ser um verdadeiro discípulo de Jesus exige negar a si mesmo. A cruz era a forma de execução mais dolorosa e humilhante da era romana. Portanto, tomar diariamente a cruz é esperar sofrimentos todos os dias por causa do compromisso com Cristo. O princípio de que é necessário perder a vida para salvá-la, e não viver somente para este mundo, é a frase que Jesus mais repete nos evangelhos. Aqui, ó. 14, 26, 27 de Lucas, 17, 23 de Lucas, Mateus 10, 38, 39, Mateus 16, 24, 25, Marcos 8, 34 ao versículo 35, João 12, 25. É uma mensagem mais fala no Evangelho da cruz. Ó, para segui-lo, devemos sacrificar nossas afeições a este mundo e viver para Cristo. São missões aqui, vou até repetir, ó. Para segui-lo, devemos sacrificar nossas afeições a este mundo
e veio para Cristo. Isso, eu já considero esse mundo como lixo, tá, irmão? Isso aqui é lixo para mim. Isso aí é restolho. Vamos lá. Adeus. Por mais rico que uma pessoa possa ser nessa vida, no mundo inteiro, ela estaria vastida por toda a eternidade. Ó, por mais rica que uma pessoa possa ser nessa vida, ganhar o mundo inteiro, ela estaria falida por toda a eternidade, destrói a si mesmo, se morrer sem Cristo, tá vendo? Não. A pessoa pode ser a pessoa mais rica desse mundo. Ó, a pessoa mais rica desse mundo. Imagina a pessoa mais rica desse mundo. Se ela não tiver Cristo, ela está falida por toda a eternidade, se ela não tiver Cristo. Isso aqui, ó, isso aqui é muito importante, ó. Você ganha nesse mundo aí, ó. Aqui, ó. Por mais rica que uma pessoa possa ser nessa vida, ganhar o mundo inteiro, ter todo o dinheiro do mundo, todo o prazer e poder do mundo inteiro, tá? Ela estaria falida por toda a eternidade. Por toda a eternidade. Destrói a si mesmo. Se morrer sem Cristo, tá vendo? Vamos lá, não tem mais coisa, vamos não. Aqui eu já falei, aqui, tem mais coisa aqui, sem envergonhar. Ser lugar de Cristo e de suas palavras é ser incrédulo, tá vendo? Ser lugar de Cristo e de suas palavras é ser incrédulo, é ser ímpio. Porque traz condenação eterna na segunda vinda de Jesus. 12:9 e 2 Timóteo 2:12. Além disso, também é possível que os cristãos temporariamente, igual Pedro, né, se vergonhem de medo diante de colegas incrédulos e agem com vergonha. Tem pessoa que tem vergonha. O pessoal incrédulo tem vergonha de falar de Jesus, porque esse incrédulo eu tenho vergonha não, eu falo na cara dura, meu. Se você não se arrepender da sua pública, não vai obedecer, você vai pro inferno, eu falo a verdade. Eu falo mesmo. Se você não confessa a Jesus como um discordou e não largar essa vida de fornicação, você vai pro inferno, eu falo mesmo. E carrega a Bíblia, viu? E mostra pra ele. As pessoas têm vergonha de falar, de se identificar como crente no meio do mundão aí. Aí tem vergonha, ele vai dar rir de mim. Eu tenho vergonha da vida que era antes. Antes que eu tenho vergonha. A vida que eu tenho vergonha de antes é a vida que era antes. Um cachaceiro, sem vergonha, pilantra, canalha. Eu tenho vergonha da vida que era antes. Eu tenho vergonha. Quando eu lembro da minha época, que eu ficasse a latinha de cerveja na mão, tomando cerveja, e fumando cigarro, eu parecia um palhaço. Eu parecia um palhaço, puxando, sacando o cigarro da época, né, Hollywood, sacando Hollywood, toma a escola, a latinha de cerveja. Eu vendo aqui, eu pareço um palhaço, toma cerveja com cigarro, pareço um palhaço ridículo. Hoje com a Bíblia, eu me sinto um homem de valor. Glória a Deus. Vamos lá, meu. Deixa eu falar aqui. Só o Senhor Deus. Senhor de Cristo e de suas palavras é ser incrédulo, o que traz condenação eterna. Acho que já vão lá. Além disso, também é possível que os cristãos temporariamente se acovardem de medo diante de colegas incrédulos e ajam com vergonha de Jesus, como Pedro ao negar Jesus. Neste caso, o cristão pode perder parte da recompensa do céu, como Jolim, né, irmão? Lá em 1 Coríntios 3, 10, 15 e também 2 Coríntios 10, mas não sofrerá o castigo eterno. Então vai perder o que? As recompensas, glória a Deus, né? Vamos lá, rapidinho. Glória a Deus. Vamos lá, agora tem o 14, né, irmão? Vamos pode rolar não, irmão. Glória a Deus. 25, 14, 25. Aqui, ia com ele grande multidão, e voltando se disse: se algum homem vier a mim, e não aborrecer a seu pai, e mãe, esposa, e filhos, e irmãos, e irmãs, sim, e também a sua própria vida, ele não pode ser meu discípulo. Está reprovado, não pode não, está reprovado. E quem não carregar a sua cruz e não vir após mim, não pode ser meu discípulo, está reprovado. Porque qual de vós quer, vamos lá, adota, né, irmão? Aqui, isso aqui, é necessário calcular o preço de ser um discípulo de Cristo. Assim como um homem que não prevê o custo total de construção de uma torre é ridicularizado por ter começado algo e não poder terminar. O discípulo também deve entender qual é o preço para completar a carreira cristã antes de assumir este compromisso. Da mesma forma, o rei deve considerar friamente a probabilidade antes de decidir entrar em guerra e paz. Tem que calcular o preço. Você para seguir aqui e for para o meio do caminho, é melhor não ir. Você começar tem que calcular o preço. Tem que saber que você está o quê? Rejeição.
do mundo, né? Você vai ser, o mundo vai chamar, vai pedir você para trás, ridículo, vai chamar, você que é jovem, que se gosta do casamento, as mulheres do mundo vão falar que você é homossexual, as mulheres também, que guardam o casamento, vai dar risada, e o mundo é isso, o mundo é fornicação, é bebedeira, é lascívia, é roupa de prostituta, o mundo é isso. O ano 17, o 33, vai falar da roupa sensual dela, essa fica um bicho, essa mulher do mundo aí. Esse é o bicho de estimação dela, esse é Herodias. E ele disse ao discípulo: dias virão em que desejarei ver um dia do Senhor. O 17, irmão. 17, o 33. 32 e 33, irmão. Deixa eu achar direito aqui, não vou dar errado. É Lucas, né? Do 32 e 33. Eu estou lendo aqui. Vamos lá. O 32. Lembrado da esposa lá. Qualquer que procurar salvar a sua vida, perder lá. E qualquer que perder lá. Tá vendo? 33. Quando Jesus, 32, a esposa assumir um compromisso com Cristo, envolve se apegar apenas a realidade espiritual, eterna. Então veja bem, tá falando aqui, a esposa de Ló, assumir um compromisso com Cristo, envolve se apegar apenas a espiritualidade e a realidade espiritual eterna. São eles que dão a maior segurança que existe. Você tem um 12, eu tenho uma rapidinho, não me dá tempo. Não dá tempo não, mas vai voar. Vai estender muito. 12 e 25. Glória a Deus. Deixa eu achar o número. Quem ama a sua vida, perderá. E quem neste mundo odeia a sua vida, guardará para a vida eterna. 25. Seguir a Cristo envolve sacrifício pessoal, mostrando de modo supremo na cruz. Irmão, glória a Deus. Vamos aqui rapidinho, vamos para a aplicação. Irmão, glória a Deus. Isso tá bom, né, irmão? Glória a Deus. Vale a pena, né, irmão? Glória a Deus. Só o Senhor Deus. Só o Senhor Deus, né, irmão? Glória a Deus. Vamos lá, Mateus 10, rapidinho. Vamos lá, essa é a conta da NVI. Vamos lá, rapidinho, vamos lá. Vamos fazer isso do completo aí, vai ficar bacana. Glória a Deus. Mateus 10, 37. Aqui, quem ama seu pai ou sua mãe, algumas partes falam aborrecer, né? Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, a perderá. E quem perde a sua vida por minha causa, a encontrará. Glória a Deus. Amém, irmão? Toma a sua cruz. Primeira menção da cruz em Mateus. A cruz era instrumento de morte. E aqui simboliza a necessidade de dedicação total. Até a morte por parte do discípulo de Jesus, né? Aqui, vamos lá, o 16, o 24. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, nega a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Pois que adiantará um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca de sua alma? Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, então será cada um de acordo com o que tenha feito. Tá vendo, irmão? Irmão, vou falar uma coisa pra você. Aqui, sabe o que está acontecendo aqui? Minha mãe, oi minha mãe, vem cá, Maria, tá assistindo? Olha minha mãe, Deus abençoe. Olha a Deus, aqui está, sabe o que está acontecendo? Aqui que o Jesus falou assim, que era necessário que ele fosse para Jerusalém, ele fosse entregue, fosse entregue na mão, traído, né? Entregue na mão dos anciões, dos líderes religiosos, saduceus, né? Dos escribas, e os escribas entregassem para os romanos e fosse crucificado, e crucificado, né? Aí Pedro pegou e falou assim, chamou Jesus para um canto e falou assim, não mestre, para de falar isso, né? Isso nunca vai acontecer com o senhor, tem a pena de ti. Aí porque Jesus falou isso aqui, quem quiser, para de mim, Satanás, você não compreende as coisas de Deus, mas dos homens. Ele fica falando essa palavra da mestra cruz, tá? Vamos lá, rapidinho. Olha Deus, o 24. Toma mestra cruz. Aqui, as duas principais interpretações desse povo, tomar cruz, né, irmão? 24. Vamos lá, eu vou lá pro...
Eu vou lá para o Marcos, tá? Vamos lá para o Marcos lá, glória a Deus. Marcos 8:34, meu irmão. Vou falar direitinho aí, 8:34. Glória a Deus. Aqui, ó. Então ele chamou a multidão e o discípulo lhe disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, e pelo evangelho a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que o homem poderia dar em troca de sua alma? Se alguém se lugar de mim e das minhas palavras, nessa geração adulta e pecadora, ou filho do homem, se vergonha dele, quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos, tá vendo? Ó Deus, minha mãe. Ó. Negue-se mesmo, impedir que eu seja o centro da sua vida e dos seus atos. Tome a sua cruz. Trata-se do quadro de um homem já condenado, obrigado a carregar a trave da sua cruz ao lugar da execução. Tomar a cruz é a disposição de sofrer e morrer por amor ao Senhor. Siga-me, dando a entender que a sua própria morte seria mediante a crucificação. Salvar a sua vida pode ser salvar a vida física, negando Jesus. Ó, você pode salvar a vida física, negando a Jesus, tá vendo? Você pode salvar a vida física negando a Jesus, mas isso é uma burrice muito grande, ó. Mas com isso você perderá a vida eterna, tá vendo? Compensa? Não compensa. Do modo contrário, o discípulo pode resultar na perda da vida física. Então você pode resultar na perda da vida física, então a pessoa pode matar você porque ele está pregando a palavra de Deus, né? Lá na China, as pessoas matam nossos irmãos porque pregam a palavra de Deus. Na Coreia do Norte, matam nossos irmãos porque pregam a palavra de Deus. Tira a vida física, mas não a eterna. Na ex-União Soviética, na Corte de Ferro, torturando por amor de Cristo, matou nossos irmãos por causa da fé deles, por causa do testemunho, porque ficar a palavra, mas não matou a vida eterna. Tá vendo? Isso aqui, vou continuar, vou falar rapidinho, ó. Eu tô lendo aqui, irmão, o 8:34, ó. O 34, né? Ó, salvar a sua vida, né? Então, mas com isso, você perderá a vida eterna. Do modo contrário, o discípulo pode resultar na perda da vida física, mas a perda será insignificante se comparada ao dom da vida eterna. O mundo inteiro, todas as coisas que talvez pudessem ser realizadas ou adquiridas nesta vida, né? Se vergonhar de mim e das minhas palavras, Romanos 1:16. Posso falar no meu evangelho, que se interessa por ajustar a sua geração adulta e pecadora, e por agradar a ela, mais do que por seguir a Cristo e agradar a Ele, não terá parte no reino de Deus, filho do homem. Quando vier na glória de seu Pai, a situação em que Jesus foi rejeitado, humilhado e morto será revertida quando retornar em glória como juiz e de todos. Tá? Olha, Deus, só pegar uma coisa aqui em Mateus 10:28, que Jesus fala, você perde você tem que ter medo de Deus, viu? Não é homem, não. Homem pode ser a sua vida física, mas a eterna não. Vamos lá. Ó, aqui, ó. Não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. É Jesus. Ele pode matar o corpo, que eu vou aí. O ímpio, se não se converter, aceitar Jesus, ele vai sofrer no corpo e na alma do lago do fogo. Tá vendo? Vamos lá, irmão. Vamos para Lucas lá. Já está acabando já. Vamos para Lucas. 9:23. Só o Filho de Deus. Aqui, ó. Diz o dia todo: se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se ele perderá ou destruir a si mesmo? Se alguém se vergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do homem se vergonhar dele, se vergonha de Jesus, não, irmão. Você tem que vergonha do mundo velho. Eu tenho vergonha, quando eu não lembro daquele tempo, eu fumar cigarro, eu cigarro a latinha de cerveja, eu tenho vergonha. Eu tenho vergonha de lembrar daquele tempo lá. Eu parecia um palhaço, meu. Parecia um palhaço segurando uma latinha de cerveja na mão e fumando um cigarro. Parecia um palhaço, um ridículo. Tenho vergonha quando eu lembro desse tempo aí. Agora, não tem vergonha, você quer? É de carregar a Bíblia na mão e de falar de Jesus para as pessoas. Isso não tem vergonha, não. Eu não tenho vergonha, sabe por quê? De fugir da fornicação.
de fugir da prostituição, eu não tenho vergonha não, tá? De fugir da prostituição, de fugir da lasciva, de fugir da prostituta, eu não tenho vergonha não. Eu tenho vergonha do tempo que eu me deixei beber, fumar cigarro e usar porcaria. Eu tenho vergonha desse tempo aí. É um ridículo, é um palhaço. Vamos lá. Glória a Deus. Falando de mim, tá? Falando de mim. Tome diariamente a sua cruz. Seguir a Jesus exige abnegação, dedicação total e obediência espontânea. Lucas ressalta o aspecto da continuidade e geralmente não aparece nos relatos correspondentes. Os discípulos, tome diariamente a sua cruz. Seguir a Jesus exige abnegação, dedicação total e obediência espontânea. Lucas ressalta o aspecto da continuidade e diariamente, né? Não aparece nos relatos correspondentes. Então, seguir Jesus diariamente, nos outros não está nessa parte, todo dia. Os discípulos provenientes da Galileia sabiam o que significava a cruz, visto que na região deles centenas de homens tinham sido mortos por esse método de execução, porque Roma tinha dominado o mundo inteiro, o Império Romano, né? E lá eles pegavam lá os rebeldes lá e crucificavam, né? Eles viram os galileus lá sendo crucificados. É a morte de execução dos romanos. E tem um parlamento também, né, irmão? Vamos lá. E perder a sua vida por minha causa, declaração de Jesus presente em todos os 4 evangelhos, tá vendo? Quem perder a sua vida por minha causa, declaração de Jesus presente em todos os 4 evangelhos, constando mais de uma vez, em todos, é isso. Quem perder a sua vida por minha causa, declaração de Jesus presente em todos os 4 evangelhos, constando mais de uma vez em 2 deles, que é Mateus, né? Mateus e Lucas, contam mais de uma vez. Lucas tem 3 vezes, contei aqui. Vamos lá para Romanos lá, rapidinho, glória a Deus, para João, aliás. Glória a Deus, vamos para João 12, 25. Glória a Deus, irmão. Vamos pegar a palavra de Deus, irmão. Aquele que ama a sua vida a perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo, tem que odiar a sua vida nesse mundo, velho, esse mundo perdido aí, o mundo está perdido. Aquele que ama a sua vida a perderá, amará a própria vida no aqui e agora, concentrar-nos em nosso sucesso, é perder o que de fato interessa. É claro que esse princípio supremamente representado na cruz de Jesus odeia. É supremamente representado na cruz de Jesus odeia. O amor a Deus deve ser tão grande que todos os demais amores sejam por comparação ódio, vida eterna. Mano, isso aí, tá? Glória a Deus. Então, irmão, tá aí, tá encerrado aí, tá? Glória a Deus. Minha mãe do camarim tá assistindo uma oração para encerrar, né, minha mãe? Glória a Deus. Eterno Pai, que Deus, eterno Pai, muito obrigado por essa oportunidade, essa tarde, a qual o Senhor preparou para que eu pudesse estar aqui, Pai, ministrando a palavra Pai, aos meus irmãos, que vai ter acesso à palavra. Abençoa minha mãe, que apareceu para assistir a gravação, abençoa ela, os demais que estão lá em casa, lá meu pai, os demais que estão lá, abençoa a minha mãe, dá saúde para ela, para o amado Senhor, fortalece a fé dela, dá saúde para ela, para o amado Senhor, e continua fortalecendo a fé dela através dela vivendo uma vida abnegada para o Senhor, para sabendo que o galardão dela, a recompensa está garantida quando ela negando a si mesma, capacita ela a negar todos os dias as suas vontades, seus anseios, o afeto nesse mundo e entregar a vida dela para Jesus diariamente, para amar o Senhor, vivendo uma abnegada, negando o eu dela, entregando dela diariamente para o Senhor, todos os dias, como diz a tua palavra, Pai. Eu te peço, eu te agradeço, nos tenha de paz, fique conosco. Amém. Amém, mãe. Tenha uma boa tarde na presença do Senhor Deus, tá? Um abraço, minha mãe. Fica com Deus.